Oi pessoal, pastor Sérgio Bento, PS82 Português, PS82 Português. Faz um tempinho que eu não posto um vídeo aqui, mas eu gostaria de considerar a segunda palavra, como eu disse no último vídeo, que nós estaríamos considerando. A primeira palavra foi a palavra Gaza. Essa segunda palavra é a palavra Hamas. Então, eu gostaria de considerar esta palavra, saber o significado dessa palavra, de onde ela vem, o que ela significa nesse tempo de guerra que Israel está vivendo agora. Qual é o significado da palavra Hamas? Em árabe, a palavra Hamas significa zelo, força ou bravura. Muito interessante porque estes são todos adjetivos ou definições que são positivos, dependendo da perspectiva. Não obstante, quando a gente vê a palavra no hebraico, o que é muito interessante, porque a palavra Hamas aparece tanto no árabe como no hebraico, a palavra tem um significado diferente. Ela significa violência, isto é, uma força forte, feroz e destrutiva. Significa destruição ou a ruína de uma coisa, de terra ou um povo. E injustiça, isto é, uma injustiça de algum padrão, possivelmente implicando uma injustiça grave. Então, quando você olha a palavra Hamas da perspectiva árabe, ela é positiva. Quando você olha a palavra Hamas da perspectiva hebraica e bíblica, ela é completamente negativa. A palavra Hamas aparece na Bíblia pelo menos 60 vezes, e dependendo dos contextos considerados, ela pode aparecer 67 ou 68 vezes. Agora, nós vamos considerar a Gênesis capítulo 6, versículo 11, que é a primeira vez na Bíblia que a palavra Hamas aparece. E é muito interessante porque diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, ou seja, cheia de Hamas. Então, a pergunta é: qual é o contexto bíblico para a Bíblia dizer isso? A terra estava corrompida à vista de Deus, ou da perspectiva de Deus, e cheia de violência. Qual é o contexto? Bom, o contexto é algo muito interessante, que eu já considerei até um certo ponto a Gênesis capítulo 6 em outros vídeos, e talvez eu vou fazer outros vídeos, porque como Paulo fala, a gente tem que falar e repetir, até que certos conceitos fiquem na cabeça das pessoas, porque as pessoas têm sido ensinadas tão horrivelmente, tão hereticamente através da história da igreja, que na verdade o que acontece é que é necessário ensinar e repetir. Então, aqui o contexto é muito, muito interessante, porque começa no capítulo 6 de Gênesis, começa com a rebelião daqueles que são chamados filhos de Deus. Existem duas possibilidades. Eu vou fazer um vídeo específico a respeito desses filhos de Deus. Já fiz um vídeo a respeito, mas vou fazer um mais profundo. Mas aqui para o propósito desse vídeo em relação à palavra Hamas, filhos de Deus aqui significam seres divinos caídos. Algumas pessoas vão chamar de anjos caídos. Existe uma teoria completamente herética, completamente invenção da cabeça humana, que são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6, são os filhos de Sete, o terceiro filho de Adão. Não existe um argumento plausível bíblico para dizer tal besteira, tal bobeira. Filhos de Deus aqui são seres divinos caídos, e eu vou repetir, e você tem o direito de estar errado. Eu não tenho problema com isso. Você tem o direito de estar errado. Filhos de Deus significam seres divinos caídos, e especificamente não anjos, mas deuses menores. Sim, nosso Deus é o Deus Altíssimo, é Yahvé, ou como eu digo, Yahweh. Não obstante, ele mesmo chama certos seres de Elohim,
como lá no Salmos 82 e em outros lugares. Essa terminologia filhos de Deus aparece 6 ou 7 vezes no Antigo Testamento. Eles são sempre usados em relação a seres divinos, e estes seres divinos são deuses menores que caíram de onde eles estavam, que era o concílio ou o conselho divino. Aí o que aconteceu? Esses deuses viram as mulheres. Viram as mulheres e viram que elas eram atrativas. E eles tomaram as mulheres para eles e tiveram sexo com elas. Tiveram sexo com as mulheres. Aí o que aconteceu? Foi uma união proibida. Agora, aqui não é necessariamente o caso que em todas as vezes as mulheres queriam ter um relacionamento com esses deuses caídos, mas sim que eles tomaram as mulheres e significa que eles forçaram as mulheres a terem relações com eles. Nesta relação que eles tiveram com as mulheres, nasceram então o Nefelim. E novamente, quando você vê na transliteração IM no final, significa plural. Do verbo, neste caso, nefal, que é singular. Mas Nefelim significa, então, aqueles seres caídos, mas não fazendo referência aos filhos de Deus. Quando a Septuaginta foi escrita, então se usou a palavra Septuaginta, que é o Antigo Testamento escrito no grego. Então se usou a palavra gigantes. E eles eram gigantes. Mas não somente eles eram gigantes, eles eram seres incrivelmente violentos. Existe alguém nos comentários, eu vou responder os comentários, mas alguém nos comentários fez uma observação que o livro de Enoque é um livro apócrifo. Não é um livro apócrifo. O livro de Enoque, que fala a respeito de todas essas coisas, é um livro pseudopigráfico, que significa, tecnicamente, que é um livro apócrifo, mas é um livro falso. Então não é somente apócrifo, é considerado apócrifo e falso, ou seja, cheios de mentiras. O problema de ter este conceito do livro de Enoque, especificamente o livro de 1 de Enoque, é que tanto o apóstolo Pedro como Judas fazem menção direta do texto do livro de Enoque. Então, se o livro de Enoque é um livro apócrifa e falso, e o apóstolo Pedro e Judas fazem menção direta do texto do livro de 1 de Enoque, então nós podemos considerar a Bíblia, pelo menos em parte, que ela também é falsa. Como a Bíblia não é falsa, a Bíblia é a palavra de Deus, sem erro algum, no que nós dizemos ser o texto original, o que nós temos então que saber é que existem outros livros antigos que podem dar luz aos textos que nós outros lemos na palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o caso de 1 de Enoque. Então o contexto dessa violência que existiu para que então Deus venha a destruir a terra através do dilúvio foi essa violência causada pelos descendentes de deuses caídos com mulheres que eram extremamente atrativas. E nasceram esses monstros que são chamados Nefelim. Agora, tem mais, porque não para aí. Apocalipse 6 fala a respeito, e aqui é onde eu vou além da definição da palavra Hamas. Então a gente já viu que Hamas significa violência, e o que eles fizeram em outubro 7 de 2023, eles significando a organização chamada Hamas, que era o governo da faixa de Gaza, foi completa violência, foi bárbaro o que eles fizeram. Mas aqui
nesse texto de Apocalipse capítulo 6, eu vou além da definição da palavra Hamas para que você possa entender o que está por detrás de tudo isso que nós estamos vendo. Diz assim, Apocalipse capítulo 6. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. João diz assim, eu vi. Aí diz assim, versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Qual a cor desse cavalo? Vermelho. Quando abriu o terceiro selo, versículo 5, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, cor do cavalo preto. Então até agora a gente tem um cavalo branco, um cavalo vermelho e um cavalo preto. Na Bíblia em português, então, tem um grave erro no versículo 8, porque diz assim, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Que cor é este cavalo? Amarelo, de acordo com a Bíblia em português, que aqui eu acho que eu estou usando a Almeida Revista e Atualizada. Eu não vou entrar num assunto, no tópico do significado de cada cavalo que eles vão estar fazendo necessariamente hoje. Não obstante, o erro aqui é a cor do cavalo. A gente tem um cavalo branco, tudo bem. Cavalo vermelho, tudo bem. Cavalo preto, tudo bem. Cavalo amarelo? O cavalo é amarelo? Será que é amarelo? Não, não é amarelo. A palavra original é a palavra chloros, que significa verde. Até preciso tomar um café aqui. Que de amarelo para verde, oh my lord. Como é que eles pegam uma palavra que é... Eles significam as pessoas que traduziram a Bíblia para o português. Como que eles pegam uma palavra que todo mundo sabe que no original significa verde e eles põem amarelo? Alguém pode me explicar? Ou eles são incrivelmente burros, ou eles são incrivelmente ignorantes, ou eles têm uma agenda. E normalmente as pessoas que fazem traduções da Bíblia, eles têm uma agenda. Eles querem passar a mensagem da Bíblia como eles creem ser. Então, toda interpretação, toda tradução da Bíblia em qualquer idioma vai ter, de uma maneira ou de outra, a perspectiva do tradutor, do editor e dos tradutores. Então, eu não sei que raio passou na cabeça desse povo, que eles pegam a palavra chloros, que é a palavra verde. Pode ser verde claro, mas é a palavra verde. Okay? Aí, então, a gente tem essa imagem horrorífica dos 4 cavaleiros do Apocalipse 6. Os 4, montados nesses cavalos de diferentes cores, branco, vermelho, preto e verde, eles vêm a trazer completa destruição, sofrimento e morte sobre a terra. Muito interessante. Porque olha as cores, branco, vermelho, preto e verde. Então aqui eu tenho as cores, preto, vermelho, verde e branco. Mas essas cores são as cores do quê? Você sabe? Da bandeira da Palestina. Essas são as cores dos 4 cavalos, dos 4 cavaleiros de Apocalipse, o Apocalipse capítulo 6. Isso é coincidência? Será que isso é coincidência? Deixa eu falar uma coisa para você. Assim, faz muitos anos atrás, eu queria escrever um livro. Até então, desde aquele tempo eu já decidi não escrever mais nenhum livro, porque eu acho que o povo tem que ler a Bíblia. Entende? Então os pastores falam, lê a Bíblia, mas aí eles pegam para fazer dinheiro, eles pegam e escrevem um livrinho vagabundo, porque a maioria dos livros são incrivelmente estúpidos.
é escrito assim pra gente que tem no nível de terceiro ano primário, e sem nenhuma profundidade bíblica, teológica ou nada. Aí o que acontece? Eles escrevem esses livrinhos vagabundo, e aí então vocês vendem, aí são best-sellers, os mais vendidos. Ninguém diz que existe uma estratégia para fazer o livro best-seller sem vender basicamente nenhum livro. Entende? Eles fazem isso, aí todo mundo fica doido. Uau, olha, o fulano de tal tem esse livro, aquele livro. E eu decidi então não escrever nenhum livro, porque eu creio que as pessoas têm que ler a Bíblia. Mas naquela época, faz mais de 10 anos atrás, muito mais de 10 anos atrás, eu queria ler um livro. E o título do meu livro ia ser uma coisa mais ou menos assim: O Messias dos Muçulmanos é o Anticristo Cristão. Quando eu falei com o editor da casa publicadora desse livro que eu estava planejando escrever, já estava fazendo toda a investigação, né, research, fazendo tudo isso, já tinha o esqueleto da organização do livro. O editor da casa publicadora aqui nos Estados Unidos, uma das casas publicadoras, disse assim: a gente nem vai tocar esse livro, nem vamos tocar. Eu falei assim: mas por quê? Ele falou assim: você é doido. Ele não usou essa palavra, mas foi o que ele quis dizer. Você é doido. Foi exatamente naquela época que a gente estava naquela crise horrível de pós 9/11 lá em Nova York, aqui nos Estados Unidos. E ele disse assim: falar isso é trazer a ira dos muçulmanos sobre você, sobre a minha família. E ele disse assim: eles vão te matar. E não somente você, eles vão vir atrás de nós também. Então a gente não vai tocar isso. Então eles preferiram não tocar num assunto que era extremamente importante, que é exatamente a ideia de que o anticristo possivelmente vai ter um paladar judeu, muçulmano e cristão. Muito interessante. Mas então eles não quiseram tocar a ideia do livro, eu deixei de lado e continuei pregando e falando para as pessoas. Então, quem me conhece há muito tempo sabe que eu tenho dito, já muito mais de 10 anos atrás, que existe essa possibilidade do anticristo ter este paladar israelita, muçulmano e cristão. E eu ainda creio que essa pessoa vai ter essa classe de mistura na essência de quem essa pessoa é. Agora, isso não é tudo, porque tem mais, e tem muito mais. Mas vamos considerar isso. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 11, okay? João, assim como o capítulo 6, versículos 2 e outros, João diz assim: vi emergir do mar uma besta. Versículo 11, vi ainda outra besta emergir da terra. João aqui, ele não está recebendo o texto de Apocalipse como alguém está ditando para ele o que escrever. Ele tem visões e baseado nas visões que ele tem, ele escreve o que ele vê. Isso é muito importante, porque o livro de Apocalipse é a explicação nada mais João escrevendo os fatos das coisas que ele viu. Então, tudo é da perspectiva joanina. Okay? Por que isso é importante? Porque a gente tem que perguntar, então, o que João viu no versículo 18 do capítulo 13 de Apocalipse. E lá no capítulo 13, versículo 18, João vai estar falando a respeito do anticristo e ele vai falar que é um momento de sabedoria. E quem tem entendimento saiba o número, porque é número de homem, número dessa besta, e o número dele é 666. Okay? Existe alguma discussão a respeito se é 616, que é uma impossibilidade textual.
Então, nós aceitamos categoricamente que o número é 666. Não obstante, na Bíblia e nos manuscritos mais antigos, você nunca vai ver o número 666. O número sempre, qualquer número, sempre é escrito com símbolos de letras ou palavras. Okay? Então isso é muito importante, porque o que acontece? Quando João viu, muito possivelmente, ele viu estes três símbolos, que de acordo, como você pode ver aí, o Codex Vaticanus, do ano 350 depois de Cristo, que é um dos manuscritos mais antigos do livro de Apocalipse. O mais antigo de todos é o Papyrus 115. Mas o Codex Vaticanus é um manuscrito bem relevante para o estudo. Aí o que acontece? Você tem aí 3 letras que são altamente discutidas para aquelas pessoas que estudam quem possivelmente vai ser o anticristo. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Muita gente vai falar assim, mas para quê? Para que eu quero saber quem é o anticristo? Porque está na Bíblia. Meu filho, minha filha, está na Bíblia. Sabe o que tá? Se lembra lá de Daniel? O anjo chegou para Daniel, depois que o anjo deu toda a revelação para Daniel, e o anjo falou assim, Daniel, essas palavras, fecha o livro, essas palavras estão seladas, não é para você saber. A mensagem é para o teu povo. Quem é o povo de Israel? Não é a igreja. Não é a igreja. O povo de Israel é o povo de Daniel. Mas não é para você entender agora, Daniel, é só para depois, quando as pessoas já no final dos tempos começarem a buscar ir e vir, e buscar e buscar e buscar. Então, o entendimento dessas profecias, ou o que essas profecias significam, serão reveladas a essas pessoas. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, vai falar assim que aqui se requer sabedoria e aquele que tem entendimento calcule o número. E aí uma razão que não vou dizer agora, porque a palavra número aparece 3 vezes em Apocalipse 13, 18. Então o que acontece? Eu, como um verdadeiro cristão é espanhol. Eu, como um verdadeiro cristão, pré-tribulacionista, que é a doutrina correta, pré-milenianista, que é a doutrina correta, eu creio que nós subiremos, tenho certeza absoluta que nós subiremos pela graça e misericórdia de Deus que nos livrou do inferno, nós subiremos antes da grande tribulação. Por que esse ponto que eu estou fazendo aqui é importante? Porque todo estudo que eu faço, o cristão verdadeiro, eu creio, espero que você também, todo o estudo que nós fazemos entre Apocalipse 4 e mais ou menos Apocalipse 19 é um exercício acadêmico, é conhecimento. E em conhecer, em ter conhecimento, existe praticalidade. Porque quando você adquire conhecimento e Deus, pela sua graça e misericórdia, te dá sabedoria, você sabe tomar decisões. Por exemplo, muita gente quer 1, 2, 3, como fazer isso, como fazer o outro, 1, 2, 3, quando a minha perspectiva é o seguinte, ganhe entendimento, ganhe sabedoria, porque a sabedoria, a Sofia, está gritando nas esquinas dizendo assim, quem me quer? E a maioria das pessoas não querem Sofia, não querem entendimento, sabe por quê? Porque eles são um bando de preguiçosos. Pastores preguiçosos, membros de igreja preguiçosos, que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para estudar a Bíblia. Eu não tenho tempo, eu não entendo. Sabe por que você não entende? Porque você não estuda. Simplesmente, se você estudar, você vai começar a entender, mas toma tempo. Então, esse estudo é um estudo acadêmico para mim. Entende? Porque me dá entendimento e pela graça e misericórdia de Deus aumenta a sabedoria e a gente vai então fazendo as decisões, as melhores decisões baseados na vontade de Deus para essa época que nós ainda estamos aqui. Então, o que acontece? João vê esses 3 que eu vou chamar agora, estes 3 símbolos literários. Existe uma grande discussão se esses 3 símbolos literários são grego, aramaico, hebraico ou árabe. Entenda que
quando nós vemos este texto, esses três símbolos literários, eles têm que ser divididos nesses dois primeiros símbolos, e aí então o X. Okay? Que eu sei que no grego existe uma letrinha chamada Chi, que é assim, mas a questão é se isso aqui é grego ou é árabe. Agora, a gente sempre sabe que quando a gente vê as línguas das nações que estão ao Oriente, ok? Ao Oriente de Jerusalém, as línguas são lidas da direita para a esquerda. As nações daquele mundo conhecido, quando elas eram escritas, elas eram lidas da esquerda para a direita, como é o caso do latim. É o caso do português, a gente lê da esquerda para a direita. Então aqui a gente tem que ver que existe uma consideração literária onde esses símbolos literários devem ser lidos da direita para a esquerda. E aqui o que você vê é esta mesma palavra escrita no árabe moderno. A diferença aqui é muito pouca, porque você pega esse símbolo aqui, que você está vendo aqui, esse símbolo, e você pega este símbolo aqui, e eles são basicamente iguais. Esse aqui é uma adição do árabe, ok? Mas quando você pega este símbolo aqui, que parece um E, e você vê este aqui, a única coisa que você vê é uma mudança do vertical para o horizontal. E o xizinho que você vê aqui, este xizinho aqui, então é compatível com esse x que você vê aqui. Okay? Então, o que João viu tem uma correlação com o árabe, a língua chamada árabe. Então a pergunta é, o que significa isso? Está preparado? Esses dois símbolos literários aqui, na realidade, são duas letras que em árabe significa Bismillah. Bismillah. E você pergunta assim, o que significa Bismillah? Sabe o que significa Bismillah? No nome de Allah. No nome de Allah. A gente pode estar tendo um clue, como se fala clue em português, a gente está tendo assim, uma dica de que o que João viu, e ele escreve em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, é na realidade uma identificação deste homem do mal de pecado, que é chamado anticristo, ou seja, no lugar de Cristo ou oposto a Cristo, que tem como fundação, ou tem como um relacionamento incrivelmente perto com a religião chamada islamismo. Então esses dois símbolos aqui, na realidade, são duas letras que têm o significado de palavras, que significa Bismi, B-I-M-B-I-S-M-I, significa no nome de, e Lah significa Allah. Aí então você tem os dois xizinhos. E os dois xizinhos, na realidade, são as duas espadas que estão cruzando uma com a outra, que a gente vê categoricamente nas bandeiras dos países islâmicos. Agora, sabe por que eu estou trazendo isso aqui? Vai no Google e faz um Google dos terroristas do Hamas. E você vai ver que eles têm na cabeça, algumas vezes no braço direito, mas você vai ver que eles têm na cabeça exatamente essas palavras, mais as duas espadas. Hamas, os terroristas de Hamas usam este simbolismo, que muito possivelmente, de acordo com o Codex Vaticanus, João viu quase que 2000 anos atrás. Por isso que a Bíblia diz, João mesmo diz, a revelação de Deus através de João é essa, que aqui se requer sabedoria.
E aquele que tem entendimento, calcule o número que é 666. Você tire suas próprias conclusões. Para mim, o anticristo vai ter um saborzinho israelita, um saborzinho muçulmano, e possivelmente um saborzão muçulmano, e um saborzinho cristão. Não seja cego. Não seja cego. A Bíblia nos revela tudo. Se tão somente a gente tira nossas tradições, nossos filtros denominacionais, e a gente olha a Bíblia, vou dizer assim, você olha a Bíblia pelada, sem filtros, sem tradições doutrinárias, você olha a Bíblia pelo que ela é, você deixa ela falar com você. E possivelmente o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, é que o anticristo tem como pais também aos muçulmanos. Então o que eu e você temos que fazer é entender o que a palavra de Deus diz. Preparar, orar, preparar, porque, meus irmãos e minhas irmãs, o fim está às portas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que você possa, mais que nunca, abraçar ao Filho, Jesus Cristo, nosso Messias, ao Pai, Deus Altíssimo, vivo e verdadeiro, e permitir que o Santo Espírito te encha e faça transbordar em você o desejo de conhecer a palavra de Deus. Porque o que você possivelmente, e muitos cristãos, em muitas igrejas, estão aprendendo são falsas doutrinas. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Paz e amor, love and peace. Até mais. Deus abençoe. Pastor Sérgio Bento, PS 82, português.